Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos de Direito Constitucional. Lembrando que a gente está com foco hoje no capítulo 3 do título 8 da Constituição, estudando especificamente o tópico Educação. Então a gente vai dar continuidade e agora a gente vai avançar no artigo 207. Lá no artigo 207 diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a diferença entre a palavra autonomia e independente, certo? Por quê? Porque lá no artigo 2º da Constituição, ele fala assim: os poderes são independentes entre si. Só que aqui a gente está falando de autonomia, tem que tomar muito cuidado. Onde aparece a palavra autonomia? A palavra autonomia também aparece lá no artigo 18 da Constituição. Lá no artigo 18 da Constituição a gente encontra quando fala dos entes federados: União, Estado, DF e municípios. Então os entes federados possuem autonomia. E aqui a gente está falando especificamente de uma entidade, não de um ente federado específico. A gente está falando de uma entidade que pertence a um ente federado. Então eu tenho um ente federado União, e dentro do ente federado União eu tenho uma universidade federal. Eu tenho um ente federado Estado, e dentro de um ente federado Estado eu tenho uma universidade estadual. E eu também tenho dentro de municípios, que é um ente federado, universidades municipais. Essas universidades gozam de quê? Autonomia. Só que essa autonomia da universidade é diferente dessa autonomia do artigo 18. A autonomia do artigo 18 permite a criação de leis. Então, permite a criação de leis. Já a autonomia da universidade não permite a criação de leis. Por quê? Porque não é uma autonomia legislativa. É uma autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui eu preciso chamar a atenção para vocês em relação a isso. A autonomia é diferente do independente lá do artigo 2º da Constituição. Os poderes executivo, legislativo e judiciário são harmônicos e independentes entre si, tá bom? Então tem que tomar cuidado em relação a você não confundir no dia da prova. Provavelmente ele vai substituir o autonomia por independente ou autonomia, num exagero do examinador, por soberania, tá bom? Então vou colocar aqui para reforçar: a autonomia é diferente de independente e também é diferente de soberania, tá bom? Não confunda no dia da sua prova. Voltando, a autonomia do artigo 18 permite a criação de leis. A universidade não cria leis. No entanto, a universidade pode criar suas próprias normas, seus próprios regulamentos. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo: o Estatuto da UFMS. Aqui o Estatuto da UFMS, ele coloca assim no artigo 2º: são instrumentos institucionais da UFMS a Constituição Federal, a legislação federal e este Estatuto. Então ele está colocando uma hierarquia de normas. Ele não pode contrariar a Constituição Federal e não pode contrariar a legislação federal. Por quê? Porque a UFMS, apesar de ter autonomia, ele não tem autonomia legislativa, ele tem autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Quem tem autonomia legislativa são os entes federados. A União, representando a República Federativa do Brasil, criou a Constituição Federal. A União criou as leis federais ou legislação federal pertinente, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês esse exemplo da UFMS. E ele coloca aqui, ó: são instrumentos institucionais da UFMS este estatuto, que eu coloquei aqui para vocês, que estabelecerá as normas gerais, e depois tem o regimento geral, que detalhará o processo de execução no que houver de comum para a UFMS. Perfeito? Geralmente, quando a gente pensa em universidade, a gente pensa no macro, né? A gente pensa nas universidades federais. E, em paralelo à Universidade Federal, a gente também sempre relembra ou lembra do IFMS. E aí eu trouxe aqui para vocês o parágrafo 2º do 207, que diz o seguinte: o disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Tá bom? Então,
que a gente consegue visualizar inicialmente? Que o IFMS estaria enquadrado também neste artigo 207. Então, os institutos gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Perfeito? Então é só fazer essa substituição. Tanto as universidades federais, estaduais, municipais, quanto os institutos federais que ele está mencionando aqui. O Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica. Para aprofundar e melhorar também a exemplificação, eu trouxe para vocês a lei que criou os institutos federais, a Lei 11.892 de 2008. Aqui no artigo 1º a gente visualiza o seguinte, fica instituída no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Então é a União que está criando essa lei, criando o Sistema Federal de Ensino. Se fosse um sistema estadual de ensino, aí seria uma legislação estadual, tá bom? Então fica instituído no âmbito do Sistema Federal de Ensino a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Olha aqui, científica e tecnológica. Científica e tecnológica, tá bom? Vinculada a quem? Ao Ministério da Educação. Muito cuidado nesse ponto. No dia da prova ele não vai colocar vinculado, ele vai colocar o quê? Subordinado ao Ministério da Educação. Tanto o IFMS quanto as universidades não são subordinados. Por que não são subordinados? Porque eles gozam de autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Eles são vinculados ao Ministério da Educação, então não confundam. Institutos federais e universidades não são subordinadas ao Ministério da Educação, mas sim vinculadas ao Ministério da Educação. Perfeito? Então, ele coloca, vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições. No caso específico, eu trouxe apenas o inciso 1, que fala do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, os famosos institutos federais. Perfeito? Os IFs. Então, basicamente, quando a gente fala do ponto de vista do Brasil como um todo, a gente pensa em Universidade Federal e pensa em Instituto Federal. Ambos possuem a mesma prerrogativa, a autonomia, tá bom? Olha o que diz o parágrafo único. As instituições mencionadas no inciso 1, que é o nosso foco, o Instituto Federal, inciso 2, 3 e 5 do caput, possuem natureza jurídica de autarquia. Então, o Instituto Federal é uma autarquia, tá bom? Detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Perfeito? Então, reparem num ponto aqui, que a gente vai reforçar mais adiante. Tanto aqui, quanto aqui, não aparece autonomia orçamentária, tá bom? Não aparece. Só que quando o Estatuto vai falar sobre o UFMS, ou o Estatuto vai falar sobre o IFMS, eles incluem a autonomia orçamentária. Então, quando o estudo for de direito constitucional, não aparece a característica de autonomia orçamentária. Já quando a gente visualiza o próprio estatuto da instituição, aí aparece a palavra autonomia orçamentária, tá bom? Então, muito cuidado. Instituto Federal, autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar no campo da legislação que cria o Instituto Federal, beleza? Aqui, para reforçar o aprendizado, eu trouxe o artigo 1º do Estatuto do IFMS, que diz o seguinte, o IFMS, criado nos termos da Lei 11.892, vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia. Ok? Então, até aí, nenhuma novidade. A gente sabe que o Instituto Federal foi criado pela Lei 11.892, que eu apresentei para vocês aqui, que é vinculado ao Ministério da Educação, que também a gente apresentou aqui no texto da criação do Instituto Federal, e ele tem a natureza de autarquia, ok? Beleza. Sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, orçamentária, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Conseguiram identificar? Quando eu falo do estatuto, tanto das universidades federais quanto dos institutos federais, eles adicionam a palavra autonomia orçamentária. Mas se a gente for na Constituição, não existe autonomia orçamentária nem para a universidade, nem para o instituto. Tá bom? Beleza, então avançando mais um pouquinho, o artigo 2º, ele fala o seguinte: este instituto rege-se pela lei mencionada no caput.
Lei 11.892. Pelo ordenamento jurídico federal. Quem que é o ordenamento jurídico federal? Vou voltar lá no Estatuto da UFMS, que é mais didático. Quem que é o ordenamento jurídico federal? Constituição Federal e legislação federal pertinente. Então, diferentemente do Estatuto da UFMS, que fez essa escadinha, né? Lá no IFMS ele colocou tudo no caput. Então, este instituto rege-se pela Lei de Criação 11.892, pelo Ordenamento Jurídico Federal, que é a Constituição Federal, e legislação federal pertinente. E pelas seguintes normas internas. Aí ele colocou o Estatuto em primeiro lugar. Isso aqui é diferente do Estatuto da UF? Nem um pouco, só do ponto de vista visual, que está demonstrado de maneira diferente, mas do ponto de vista de hierarquia, a mesma coisa. Estatuto, depois regimento geral, depois regimento interno, depois atos do IFMS. Beleza? Então, entenderam a apresentação em relação à palavra autonomia, em relação à criação do instituto e a sua equivalência em relação às universidades? Então, agora a gente vai avançar mais um pouquinho e voltar ao 207. Então, antes a gente estudou, as universidades gozam de autonomia. Esse era o foco principal e eu fiz a diferenciação para vocês entre autonomia, independência e soberania. Mostrei que a autonomia também aparece lá no artigo 18 da Constituição, só que agora a gente vai avançar um pouquinho mais, a gente vai estudar a autonomia didático-científica, ok? O que é a autonomia didático-científica? A autonomia didático-científica, ela está vinculada a esse princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, eu preciso aqui desse tripé, dessas três bases para sustentar a universidade. Por que eu preciso dessas três bases para sustentar a universidade? Porque eles são indissociáveis, eles andam juntos. O ensino, a pesquisa e a extensão. E o que seria o ensino? O ensino na universidade é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. É o professor em sala de aula, lecionando, explicando o conteúdo. O que é pesquisa? Pesquisa é um aprofundamento do estudo, onde podem surgir novas teorias, podem surgir novos produtos. Então, isso é a pesquisa, onde você avança um pouco mais no estudo. E o que é a extensão? É a interação entre o corpo da universidade e a sociedade. Então, é a movimentação entre o corpo interno com a sociedade, ou seja, a comunidade externa. É conhecido como comunidade externa dentro do ambiente institucional, tá bom? Então, a universidade, quando faz projetos de extensão, ela abre as portas do seu estabelecimento, né, para que a sociedade consiga interagir com o seu corpo técnico. Ou fazendo, exemplo, aulas de natação, aulas de educação física, de modo geral, ou aulas de línguas, coral, tá bom? Então, tem várias atividades que a universidade oferece para fomentar essa interação entre a sociedade, comunidade externa e o seu corpo, beleza? Então, as universidades gozam de autonomia didático-científica, que está vinculada ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tá bom? Lembrando, aqui no desenho está colocado universidade, mas você sabe que, por equiparação, Instituto Federal também está nessa mesma situação. Eu coloquei ali para vocês baseados no parágrafo 2º, tá bom? Avançando mais um pouco, eu trouxe aqui para vocês o artigo 213, parágrafo 2º. Olha o que ele menciona aqui, ó. As atividades de pesquisa e extensão, então dessas duas aqui, ó, tá bom? E de estímulo e fomento à inovação realizada por universidades e ou por institutos de educação profissional e tecnológica. Quem que são os institutos de educação profissional e tecnológica? O IF, ok? Os institutos federais. Poderão receber apoio financeiro do poder público. Então, quando você vai conversar com algum professor que trabalha na área de pesquisa ou trabalha na área de extensão, ele geralmente vai desenvolver projetos. Esses projetos podem ser sem fomento ou com fomento, né? O que é fomento? Receber recursos para a execução daquele projeto. Então, ele está falando aqui, ó, as atividades de pesquisa e extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio
financeiro do poder público. Ok? Então, o poder público, além do valor comum que é entregue às universidades e aos institutos federais, pode ainda incrementar a destinação de recursos através de editais abertos a todo o país aí, e quem tiver interessado faz a sua apresentação, segue as regras do edital e tenta aí receber esses recursos, tá bom? Agora vamos avançar um pouquinho aqui, testar os nossos conhecimentos. Então vamos lá para a questão, questão do Instituto Federal. De acordo com a Constituição, julgue as assertivas. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse texto representa o artigo 205 da Constituição Federal, tá bom? Copiou e colou aí o texto da Constituição, então está correto. O ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, desde que compatíveis com o Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, a gente já visualizou os princípios na área educacional que estão posicionados no artigo 206. Lá no artigo 206, a gente não visualiza a menção ao Plano Nacional de Direitos Humanos. E ele falou o seguinte, de acordo com a Constituição Federal, tá bom? De acordo com a Constituição Federal. Então, tenho que ter como base o texto da Constituição. Então, portanto, nesse caso, o item 2 aí está errado. Seguindo, o princípio da valorização dos profissionais da educação escolar garante, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos servidores das redes públicas. Então, lembrando, existe concurso público de provas e concurso público de provas e títulos, né? No caso de professores, como existe a situação de especialização, mestrado e doutorado, e pós, né, doutorado, então nós temos essa situação aí de exclusivamente concurso público de provas e títulos, tá bom? Então, alternativa correta. Seguindo, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Até aí tudo em ordem. Tal dispositivo, no entanto, não é aplicável aos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, diferenciando tais instituições de ensino. E certo ou errado? Esse trecho aqui está errado. Por que está errado? Porque a gente visualizou lá no artigo 207, parágrafo 2º, aos institutos de pesquisa também se enquadra o disposto no caput do 207, que é a autonomia, tá bom? E é também o princípio da indissociabilidade entre o tripé. Então, portanto, está errado este item, ficando a alternativa correta, a letra C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Próxima questão. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. De acordo com a Constituição Federal, artigo 207, as universidades gozam de didático-científica, administrativa e de gestão financeira e obedecerão ao princípio de entre ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Então, é o que a gente já visualizou no caput do artigo 207. Gozam de autonomia, independência ou soberania? Autonomia didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, tá bom? Patrimonial. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade. Não pode separar ensino, pesquisa e extensão. Então, para evitar que aconteça de o professor, de repente, querer trabalhar em apenas uma área, já a regra constitucional estabelece, falando que o professor não pode se apegar a apenas uma dessas áreas da universidade. Ele tem que trabalhar em todos esses campos, tá bom? Beleza? Então, portanto, a alternativa correta, a letra B de bola, autonomia, patrimonial e indissociabilidade. Ok? Então, agora a gente vai avançar lá para o parágrafo 1º. Olha o que ele diz no parágrafo 1º do artigo 207. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Beleza. Então, quando a gente vai
lê na Constituição, a gente geralmente visualiza o foco do concurso público para brasileiros. Aqui ele está falando de pessoas estrangeiras. Então, ele pode admitir professores, técnicos e cientistas. Não é apenas professores, cuidado, é o professor, o técnico e cientista, beleza? Na forma da lei. Vou apresentar para vocês daqui a pouquinho a lei. Só que antes, quero chamar a atenção para vocês aqui, ó. É facultado às universidades. Aí eu pergunto, o Instituto Federal pode contratar professor estrangeiro, técnico estrangeiro ou cientista estrangeiro? Pode. Por quê? Porque a gente visualizou que também ao Instituto cabe a regra do artigo 207. E a gente está ainda dentro do artigo 207, no parágrafo 1º do 207. Tá bom? Beleza? Então, cuidado aí. Vamos lá dar uma olhada. O que a Constituição Federal diz? Ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Essa é a regra básica. Assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, tanto no artigo 207 quanto no artigo 37, ambos deixam bem claro da possibilidade de estrangeiro entrar dentro do serviço público, tá bom? Mas desde que preencha o requisito estabelecido em lei. E quando a gente vai lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112, a gente visualiza o seguinte trecho, ó. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Tá bom? Então, muito cuidado aí. Se de repente na questão falar que é proibido a contratação de estrangeiro ou a nomeação de estrangeiro, está errado. Desde que o estrangeiro passe no concurso, né, no caso aqui, se ele for assumir um cargo público, não tem problema. Mas para universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica, que é o caso das universidades federais, no caso, né, que a gente está falando aqui em âmbito federal, e dos institutos federais. Beleza? Então vamos lá testar o nosso conhecimento. De acordo com o artigo 207 da Constituição e suas alterações posteriores, as universidades, letra A, desfrutam de prerrogativas distintas das instituições de pesquisa científica e tecnológica. Certo ou errado? Errado. A gente visualizou que lá no parágrafo 2º do artigo 207, os institutos federais gozam das mesmas prerrogativas da Universidade Federal, tá bom? Então, portanto, errado. B. As universidades são impedidas de admitirem professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei? Errado, a gente visualizou isso lá no parágrafo 1º. É permitido às universidades e institutos de pesquisa científica e tecnológica, desde que atenda os requisitos estabelecidos na lei. Tá bom? Então, letra B, errado. Letra C. As universidades obedecerão ao princípio da dissolubilidade entre ensino e pesquisa. Errado, a gente verificou que eles são indissociáveis. É o famoso tripé, ensino, pesquisa e extensão, tá bom? Então, portanto, letra C, errado. E por último, letra D, gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Aí, pessoal, você viu que aqui não apareceu autonomia orçamentária. Por quê? Porque é de acordo com a Constituição Federal. Na Constituição Federal não aparece autonomia orçamentária. Já quando você vai lá no estatuto do instituto ou da universidade, você vai encontrar autonomia orçamentária. Tá bom? Beleza? Então, portanto, a alternativa correta, a letra D, de dado. E aqui a gente encerra o artigo 207 da Constituição Federal.